Gente, vamos voltar a falar da eleição americana aqui, porque o nosso Jodriles adora falar sobre isso, né? Joe Biden, no cargo de presidente, teria que credenciais para enfrentar os desafios que afligem os Estados Unidos, hein? A Lívia Fernanda faz um resumo pra gente. Joseph Robinette Biden Jr. foi senador do estado de Delaware por 6 mandatos e vice-presidente no governo Obama. Nasceu em 1942 em Scranton, no estado da Pensilvânia, e se formou em Direito. No Senado, aonde chegou aos 29 anos, integrou e presidiu o Comitê de Relações Exteriores. Por 2 ocasiões, em 1988 e 2008, Joe Biden tentou se candidatar à presidência da República, sem sucesso. Na década de 90, se opôs à Guerra do Golfo, mas defendeu a intervenção dos Estados Unidos e da OTAN na Guerra da Bósnia. Como senador, votou a favor da invasão do Iraque em 2002. 5 anos depois, foi contra a ampliação de tropas americanas no conflito. Após o colapso imobiliário de 2008, Biden atuou na aprovação de um estímulo fiscal nos Estados Unidos e, em 2013, negociando com republicanos, ajudou a conter uma importante crise orçamentária. Na disputa à Casa Branca deste ano, cerca de 100 líderes políticos não pertencentes ao Partido Democrata anunciaram apoio à candidatura dele. No sábado, o senador recebeu cumprimentos de republicanos tradicionais, como ex-presidenciáveis Mitt Romney e Jeb Bush. Na avaliação da professora de Relações Internacionais, Denilde Haushacker, a trajetória política de Biden pode ser um diferencial na hora da negociação com o Congresso. Ele conhece também a estrutura do Congresso americano e especialmente do Senado. Então, acho que isso faz com que ele possa ter, mesmo com essa diferença, uma capacidade de negociar e construir um consenso com setores dos republicanos que tenham aí mais proximidade. O tom do primeiro discurso de Joe Biden em Wilmington, Delaware, foi na direção de unir a América. I pledge to be a president who seeks not to divide, but unify. Biden prometeu, expressão dele, reconstruir a ciência e anunciar, nesta segunda-feira, um comitê de combate ao coronavírus. On Monday, I will name a group of leading scientists and experts. O ex-presidente Barack Obama parabenizou o senador e ressaltou que Biden enfrentará uma série de desafios extraordinários. Os Estados Unidos foram abalados pela pandemia e pelas restrições impostas para conter o vírus. A professora Denilde Haushacker aponta quais devem ser as prioridades do próximo presidente. Para o Biden, a prioridade vai ser combate ao coronavírus e recuperação econômica. Então, essas vão ser as principais ações. E na questão econômica, acho que é onde ele vai ter mais dificuldade de conciliar com os republicanos, mas mesmo assim é possível construir uma base. No meio ambiente, a volta ao Acordo Climático de Paris pode ser uma de suas primeiras medidas. Na questão racial, em um ano marcado pela morte de George Floyd e uma onda de protestos pelo mundo, a escolha de uma vice negra sinaliza a preocupação com o tema. Na cadeira de presidente, Biden ainda teria de lidar com a guerra comercial envolvendo a China e com um problema antigo: os imigrantes. O democrata já disse que não vai dar prosseguimento à obra do muro, separando os Estados Unidos e o México. Muito bem, vamos voltar a falar aqui com a nossa bancada da eleição americana. Vou começar por você, Joel. O resultado do Trump, na sua opinião, reflete que o trumpismo morreu ou isso é papo furado? Não morreu, né? É coisa de algumas dezenas de milhares de votos em alguns estados, a gente podia ter tido o resultado oposto, né? Então, essa ruptura, essa divisão na sociedade americana, não é só nos Estados Unidos, né? O mundo está polarizado. Eu acredito que isso tem muito a ver com as redes sociais. Isso vai continuar. Então, o pensamento que elegeu o Trump vai continuar vivo. Ele recebe um golpe agora, recebe uma dura derrota. Ainda bem, o mundo vai poder respirar um pouquinho mais aliviado, mas não vai poder descuidar, não. Não vai poder. A coisa está viva, a ruptura, a divisão é real. E agora, Adriles, eu vou te dizer também, a divisão, o radicalismo à esquerda também é problemático. Olha que loucura, um partido democrata teve dificuldade para encontrar um candidato viável
que não defenda coisas absolutamente ensandecidas, que não odeie os Estados Unidos por ser uma nação racista, não sei o quê. Peraí, gente. É óbvio que a nação tem problemas e precisa consertar muita coisa, precisa de acesso à saúde, mas não é por isso que você então vai jogar tudo no lixo agora num discurso revolucionário de que o nosso país é uma droga, a gente detesta o patriotismo. Pelo contrário, o Biden só foi eleito justamente por não ser isso. Se os democratas tivessem cometido o erro de encampar um radical, eu acho que eles teriam perdido essa eleição, foi tão concorrida. O Biden ganhou justamente porque ele é mais moderado. Então, o próprio republicano olha e fala, peraí, mesmo se o Biden ganhar, ele não é esse monstro marxista que estão falando, né? Tentaram vender essa ideia, né? Tentaram vender a ideia de que o Biden é um velhinho, gagá, com Alzheimer, sei lá, e que está sendo controlado por marxistas ultra-radicais. Joel, se isso é fato, então o Trump deve ser um candidato muito ruim mesmo, deve ser um presidente muito ruim, porque para perder para um velhinho gagá controlado por marxistas, o cara tem que ter realmente um lixo. Deixa eu só fazer um complemento e te perguntar uma coisa. Eu vi muita gente da esquerda mesmo, aquela esquerda raiz, colocando o Biden no céu, né? É o Salvador, agora tá tudo certo. Você acha que a esquerda vai se decepcionar com o Biden lá na frente? Se eles estão com essa ilusão, com certeza vão. Eu vou retomar aqui o que o Glenn Greenwald falou esses dias aí. O Biden não é um Lula, um Evo Morales, longe disso. Olha qual é a postura dele com relação às relações internacionais americanas. É pró-Israel, é pró uma assertividade dos Estados Unidos. Ele foi a favor da invasão do Iraque, por exemplo. Ele não esperem um líder de esquerda radical. O Biden é um moderado americano. Na minha singela opinião, é tudo que os Estados Unidos e o mundo precisam agora. Um moderado sensato e capaz de afirmar as suas políticas e as suas decisões contra uma maré de radicalismos dos dois lados que está colocando o mundo em risco. Perfeito. Adriles, traça um perfil do Joe Biden pra gente. É uma espécie de fantasma. Um fantasminha, uma espécie de vírus benigno. É engraçado que a fala do Joel, ela traz exatamente o paradoxo da eleição do Biden. O Biden é, sim, um moderado, isso eu concordo. Ele presidiu as relações internacionais do Senado, é um homem de conversa, é um homem diplomático, sim. Mas ele foi eleito, aí eu discordo do Joel, exatamente por pautas histéricas e completamente surreais e completamente alheias ao público americano. Eu acho que quem perdeu a eleição foi o Trump. O Biden não ganhou. O Biden é uma figura coadjuvante nessa história. O que ganhou foi o ódio, esse sim, imposto ao Trump. O Trump é canastrão, ele é brega, ele é autoritário, ele é meio... Enfim, tem uma postura meio tóxica realmente, mas isso não impediu que ele fizesse um bom governo. Ele nunca perseguiu, como foi acusado, negros, mulheres, gays. Mas essa pseudo-perseguição que foi imposta e taxada no seu governo criou exatamente esse tipo de ojeriza a ele. Ou seja, o Trump perdeu para pautas identitárias, histéricas e imaginárias que criam, por sua vez, esse esgarçamento social no tecido democrata americano e que criam essa polarização. Essa polarização tem, sim, uma origem. É a esquerda identitária, progressista, radical e insana. E o Biden, que pese o fato dele ser um moderado, ele já encampa esses discursos. Ele falou, por exemplo, que o grande problema do mundo é climático. Ora, isso é quase ficcional. Isso é exatamente que alimenta essas pautas ambientalistas completamente absurdas de criar queimadas aqui, queimadas ali, criar o argumento do aquecimento global que pode destruir o mundo. Ele foi eleito exatamente por uma questão de um vírus e de um combate que ele fala que vai ser num consenso de cientistas que não houve. O combate que foi feito ao vírus, que foi o isolacionismo, piorou mais ainda a questão sociocultural, ambiental, que piorou a questão econômica do mundo, ou seja, ele está se escorando em mentiras, em pautas absolutamente mentirosas. E ele, Joe Biden, já foi acusado de plágio nos anos 70, quando copiou ipsis literis o discurso de um outro político. Talvez ele esteja copiando o discurso da sua vice radical, Kamala Harris, que disse que ele, Joe Biden, era racista. Ela tinha uma perseguição histérica em relação a ele. E ele está, como diplomata, ou mentiroso que é, se alinhando a essas pautas invisíveis, malucas, que se forem colocadas em práticas,
vão piorar a situação não só dos Estados Unidos, como do Brasil e do mundo. Ok, Jodriles, aguentem aí que eu quero... Curioso. Aguenta aí, Joel, um minuto que eu quero ouvir a nossa Paulinha agora sobre exatamente essa figura que o Adriles tem verdadeira paixão, que é a Kamala Harris. Gente, Paulinha, meu você Deus, ele assistiu... até fala errado o nome dela, deve ser de propósito. Você assistiu o discurso da Kamala, com certeza, né? Eu queria que você Sim. falasse para nós, na sua opinião, qual que é a importância de uma mulher como ela ser vice-presidente dos Estados Unidos. Apesar do Adriles já ter chamado ela aqui de falsa negra, que foi uma coisa que me deixou um pouco arrepiada aqui, mas claro que tem um significado de representatividade, principalmente escancar o fato de que a gente ainda tem primeiras mulheres a ocuparem aí determinados cargos de liderança. Kamala Harris, aos 40 anos, se tornou procuradora de São Francisco, foi a primeira mulher e a primeira pessoa não branca a ocupar o cargo. Em 2011, como procuradora-geral da Califórnia, foi a primeira mulher e negra a ocupar o cargo. Eleita senadora no mesmo ano em que o Trump foi eleito presidente, agora a Harris também é a primeira mulher a ocupar o cargo de vice-presidente, uma mulher negra. Angela Davis, a filósofa e expoente do feminismo negro, falou sobre Kamala. Olha o que ela disse. Ela disse assim, ó: isso não é dizer que Kamala não tem pontos problemáticos no seu histórico, e nós não podemos esquecer alguns problemas que estão associados a ela enquanto promotora, mas eu penso que é uma abordagem feminista estar apta a trabalhar com essas contradições, apta a habitar nelas. Então, nesse contexto, posso dizer que estou animada. Esses pontos problemáticos são, por exemplo, o aumento nos índices de condenação em São Francisco quando da atuação de Kamala, e ainda pelo fato dela não ter se oposto à pena de morte quando teve a oportunidade quando Procuradora-Geral da República, né? Se você quer saber mais sobre essa filha de imigrantes, a mãe dela é a Shamala Gopalan, nascida no sul da Índia, o pai é Donald Harris, originário da Jamaica. Você pode aí procurar e ler o livro The Truth We Hold, em que a Kamala fala sobre a vida dela. E muitos apostam, né, e já é alguma coisa bastante comentada na internet, que ela seria uma provável candidata presidencial para 2024. Imagina uma Adriles em 2024. Pois é, e seu nome já havia sido citado, inclusive, pelo Obama, quando ele estava deixando a Casa Branca em 2016. E ela concorreu às primárias, né? E teve embates ali com o Biden, inclusive a questão do Biden se aliar a senadores que pregaram a segregação racial. Então, como Kamala Harris, guarda aí, Adriles, não é Kamala, não é Kamala, disse no seu discurso, embora seja a primeira mulher nesse posto, não serei a última. Eu acho que isso é muito inspirador. Boa, Paulinha. Ô, Joel, a Kamala é muito mais à esquerda do que o Biden, né? Ela é um pouco mais à esquerda, mas acho que tem exagerado também. Veja, por exemplo, como é que ela se manifestou com relação a Israel nos últimos anos. Ela era mais pró-Israel do que o próprio Obama ali. Então, as pessoas exageram um pouco o posicionamento dela. Vejam a posição dela com relação às drogas, a política de drogas americana. Ela é criticada pela esquerda americana, aliás, por ser aquela promotora durona, sabe, que perseguia supostamente jovens e com relação às drogas e tudo, uma postura bem punitivista, assim. Então, eu acho que as pessoas estão exagerando em relação à saúde, por exemplo, aos planos de saúde. Ela defendeu a posição do Biden, que você tem que ter, sim, o governo vai oferecer uma cobertura, mas você vai ainda ter também os planos privados em operação. Eu não vejo ela como uma radical de esquerda de forma alguma. Ela está um pouco mais à esquerda do Biden, especialmente pela questão racial, mas não é uma radical, não. E, Adriles, será que você vai fazer campanha para a Kamala em breve? Adriles, em 1 minuto, por favor. A Kamala defende igualdade de resultados, que é o prognóstico de esquerda mais maluco que tem, que impede qualquer tipo de crescimento econômico e empreendedorismo. Ela defende a extinção de combustível fóssil, que é uma coisa digna de uma Greta Thunberg, que vai acabar também com boa parte do crescimento econômico. Ela defende um conceito completamente maluco de justiça racial. O que diabos é isso? Se tem justiça social, tem justiça racial. Ou seja, ela defende uma pauta identitária completamente invisível. Ela defende um aborto estendido, ela defende fronteiras abertas que, por exemplo, poderiam piorar o problema do próprio coronavírus. Ela defende o combate ao aquecimento global, que é uma ficção meio histérica do globalismo. Ou seja, e ela, sobretudo, é engraçado, porque eu adorei o resumo da Paulinha. 10 segundos. Porque esse resumo da Paulinha não condiz com o resumo que foi feito na Globo, na CNN, que só fala que ela é negra, que ela é filha de asiática, que ela é mulher, que ela é negra, que ela é filha de asiática. Isso, principalmente, não me comove. Okay. O que me comove num gestor público, num homem público, numa mulher pública, é o que ela faz.
Não o que ela é, não a origem, não a cor da pele. Isso é uma espécie de racialismo progressista invertido. Perfeito, Drilis. Isso sim, é uma que lança sombras na candidata Stop, Drilis. Ok, chega, Jodriles, não vamos falar mais disso. Para de me